Hoje a gente vai conversar sobre o livro 16 Leis do Triunfo de Napoleão Hill, certo? Você já deve conhecer a história dele, né? Que o Andrew Carnegie, ele queria estudar o Código da Riqueza e passou essa missão para Napoleão Hill. E Napoleão Hill aceitou essa missão e passou a estudar isso, né? E conseguiu consolidar tudo isso em um livro que se chama 16 Leis do Triunfo. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, certo? Aqui esse canal fala sobre desenvolvimento pessoal e eu já fiz 2 resumos do Napoleão Hill até o momento. Fiz o resumo do livro, tanto do Mais Esperto que o Diabo, como também o do livro Pense e Enriqueça, que são livros excelentes. Eu vou deixar em algum canto aqui na tela para que você possa assistir posteriormente, tá? Esses outros resumos. Mas vamos falar sobre a primeira lei do triunfo. Qual seria a primeira lei, David? É a lei da associação, do mastermind. O que é isso? É muito simples. Quando você tem um grupo de pessoas, certo? Que todas elas estão com o mesmo padrão de pensamento, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito definido, você tem aquilo que é conhecido como mastermind, a mente mestra, certo? Se você analisar a história de qualquer empresa, de sucesso, você vai perceber que eles só alcançaram esse sucesso porque eles estavam no mesmo propósito, porque eles estavam em sintonia, em harmonia, certo? Não dá para fazer tudo sozinho. Você vai precisar de pessoas para complementar o seu propósito. Se você quer abrir um negócio, você vai precisar de pessoas, certo? Qualquer coisa que você for fazer, precisa-se de pessoas. Então você precisa entender o princípio do mastermind. Quando você vai fazer, por exemplo, um brainstorming, tem várias pessoas dando ideias, as ideias vão se complementando umas às outras até sair a melhor ideia, certo? Isso só é possível quando tem esse propósito definido, quando tem essa harmonia de pensamentos, quando tem esse relacionamento entre as pessoas. Então, se você quer saber qual é a primeira lei do triunfo, de acordo com Napoleão Hill, nessa entrevista que ele fez com várias pessoas de vários segmentos, é a lei do mastermind, é a lei da associação entre as pessoas. Princípio de número 2 é o princípio do objetivo claro. Eu até falei sobre ele um pouco, né, na lei anterior, que é importantíssimo você saber onde é que você quer chegar, certo? Se você não sabe qual é o caminho que você quer chegar, qualquer caminho serve. Você precisa, de acordo com Napoleão Hill, ter o máximo de detalhes possível em relação àquilo que você quer, certo? Quanto mais detalhes, melhor. Faça um plano de como é que você vai alcançar aquilo. Mas não fique preso a esse plano. Qual é a ideia do plano? Por exemplo, quando você começa a ensaiar mentalmente o que você quer, te ajuda a pensar. Te ajuda a pensar no que pode acontecer. Mas para que você possa desenhar um como chegar, você precisa saber o que você quer, certo? Tem várias pessoas que dizem que querem mudar de vida e tal, mas ela não sabe o que ela realmente quer. Como é que ela vai mudar de vida? Como ela vai mudar de vida? A pessoa quer ser rica, mas rica em quê? Como é que ela vai alcançar essa riqueza? Ela vai abrir um negócio? Qual é o negócio? Qual é o tipo de negócio que ela se identifica? Certo? Então, a segunda lei do triunfo, do sucesso, que o Napoleão Hill ele reconheceu nessas pesquisas que ele fez, né, foi que as pessoas de sucesso têm isso muito bem definido, ricos em detalhes, e se possível, olhe todos os dias esse plano que você criou, certo? Ele pode se alterar no futuro, tá? Não precisa ficar preso, como eu falei, em relação a esse plano, mas só o fato de você, todos os dias, você olhar para esse plano, olhar para esses detalhes, é como se tu estivesse colocando no teu subconsciente, certo? Eu quero alcançar isso aqui. Eu quero percorrer esse caminho. Então, subconsciente, trabalha aí. É a forma de como é que eu vou conseguir alcançar lá. Tá? Então, esse é o princípio de número 2 de sucesso. Tenha um objetivo claro. Vai ficar muito mais fácil para você liderar pessoas, se você souber aonde você quer chegar. Princípio número 3 é o princípio da confiança. Você precisa confiar em você mesmo. Tá? Essa é a primeira pessoa que você deve confiar, é em você. Se você não confia nem em você, como é que você vai alcançar alguma coisa? E pessoas de sucesso, de acordo com Napoleão Hill, na entrevista, no estudo dele, ele percebeu isso. Isso, tipo assim, essas pessoas de sucesso têm uma confiança inabalável, certo? Nada pode tirar elas da rota que elas definiram para elas trilhar. Então, da mesma maneira, você deve
pegar essa confiança para você também em você, tá? Se você tiver essa confiança em você, nenhuma adversidade pode te derrubar, nenhum obstáculo pode te impedir de alcançar o teu resultado. Imagine você, tipo assim, no seu dia a dia, você trabalhar com vendas e você não ter segurança naquilo que você está falando, não ter segurança que você pode efetuar aquela venda, ou se você abrir um negócio, você não tem segurança se você é um bom líder, se você é um bom gestor. Então você precisa buscar essa confiança, precisa buscar em você mesmo. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida, certo? Qualquer área da vida, você precisa ter confiança. Então esse é o terceiro princípio de pessoa de sucesso. Tenha confiança em você mesmo. O princípio número 4 fala da ideia da economia, certo? Qual é a ideia que tem no princípio 4? É que as pessoas de sucesso, as pessoas que tiveram grandes resultados, elas sabem gerir as economias para justamente aproveitar as oportunidades. Elas sabem gerir dinheiro, certo? É isso que quer falar esse capítulo. Elas sabem utilizar o seu recurso da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. Então, não tem como alcançar o sucesso se você não sabe controlar o seu orçamento, por exemplo. Entendeu? Então, assim, se você não é bom em relação às finanças, busque esse conhecimento, porque esse conhecimento ele é fundamental para que você alcance grandes resultados, certo? Seja se você for empreender, ou seja até para sua vida pessoal mesmo, as finanças do casal, para que seu relacionamento também não passe por dificuldades. Então, pessoas de sucesso sabem administrar dinheiro, sabem o poder da economia para aproveitar oportunidades. Tá? Eu tenho alguns vídeos também de finanças, eu posso deixar no final do vídeo para que você possa assistir. Mas isso aí é fundamental que você desenvolva essa inteligência financeira. O princípio de número 5 é o princípio da liderança, da iniciativa. Se você quer alcançar um grande resultado, você precisa liderar para que esse resultado possa acontecer, certo? E as pessoas de sucesso, naturalmente, elas têm essa liderança, esse quase como se fosse um dom, né, de liderar pessoas, de convencer pessoas para lutar por uma causa, mas tipo, isso também pode ser desenvolvido, tá entendendo? Você também pode trabalhar isso. É você sair da posição de seguidor para passar para uma posição de liderança, certo? Tem muitas pessoas que realmente ficam nessa zona de conforto. É mais fácil ter alguém na frente, né, liderando, assumindo a responsabilidade. Você precisa ter a primeira liderança que você tem que ter é da sua própria vida. Pessoas de sucesso lideram a própria vida. Por quê? Porque elas assumem a responsabilidade pelos resultados. E como elas assumem a responsabilidade pelos resultados, elas vão buscar, da melhor maneira possível, alcançar grandes resultados, para que ela não fique naquela mesmice, certo? Pessoas que têm esse espírito de liderança não têm como ficar na zona de conforto. Não tem como ficar se auto-sabotando. Entendeu? Então, assim, se você quer alcançar grandes resultados, aprenda a liderar. Aprenda os princípios da liderança. Princípio de número 6 é o princípio da imaginação, certo? Pessoas de sucesso têm essa capacidade de fazer ensaios mentais para alcançar soluções, para pensar fora da caixa, para ser inovador. E muitas vezes, na nossa vida, a gente precisa ter essa capacidade também, certo? Se você quer abrir um negócio, por exemplo, você precisa saber como é que você pode fazer, por exemplo, se tem uma solução já existente, como é que você pode fazer melhor do que aquilo que já existe? Ou então, se existe um determinado problema já conhecido, como é que você pode resolver esse problema de uma forma inteligente? Tudo isso aí você precisa da capacidade de imaginação. O princípio número 7 é o princípio do entusiasmo, certo? Para que você possa alcançar os seus resultados, você precisa ter entusiasmo naquilo que você vai fazer, certo? Muitas vezes a gente conhece as pessoas e elas querem, ou pelo menos dizem que querem mudar de vida, mas você não vê a pessoa com entusiasmo em relação a isso, certo? Para que você possa ter um negócio bem sucedido, as pessoas que trabalham com você precisam ter também entusiasmo. Entusiasmo é energia, certo? E energia, ela contagia. Imagine que você tem uma ideia e nem sequer você fica entusiasmado com a sua ideia. Como é que você vai conseguir contagiar a sua equipe que você lidera, por exemplo? Entendeu? Então, esse entusiasmo é o que vai te dar combustível para tu alcançar o teu resultado, certo? Então faça as coisas com paixão, faça as coisas com vontade, certo? Que quanto mais entusiasmo você tiver em relação àquilo que você se propôs a fazer, mais energia você vai ter, certo? E dificilmente você vai desistir daquilo que você quer se você tiver esse entusiasmo com você. Então saiba cultivar esse entusiasmo
para que você possa alcançar os seus objetivos. O princípio número 8 fala da questão do autocontrole, certo? O que seria isso? Seria justamente você ter essa capacidade de ter resiliência, de não deixar se perder em virtude do imediatismo das coisas, ter esse pensamento de longo prazo, ser uma pessoa mais racional naquilo que você está buscando, naquele propósito definido que você quer alcançar, certo? É essa capacidade de liderar as pessoas controlando primeiramente a si mesmo. Tá? Então, assim, quando a gente fala de autocontrole, a gente está falando justamente dessa liderança, desse governo próprio da nossa mente sobre o nosso corpo. Então, basicamente é isso, entendeu? Então, assim, tenha consciência daquilo que você quer, certo? Não se perca nas tentações que inevitavelmente vão aparecer. Saiba como andar a sua vida para não se perder. A lei de número 9 fala em relação ao hábito de fazer mais do que a obrigação, certo? Pessoas de sucesso fazem muito mais do que a obrigação. De acordo com Napoleão Hill, tem 2 tipos de pessoas, certo? Que essas pessoas vão ter resultados medíocres, medianos, não vão alcançar o sucesso, certo? Quais são essas pessoas? São aquelas pessoas, número 1, aquelas pessoas que só fazem aquilo que pedem para elas, ou seja, é só o mínimo ali, é só o que foi pedido e acabou e não faz mais nada além disso. E tem as pessoas que nem isso fazem, ou seja, que não fazem nem o que é pedido, certo? Esses 2 tipos de pessoas estão fadadas a resultados medíocres. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que fazer esse além, esse a mais. A lei do triunfo de número 10 fala em relação à personalidade atraente. Tá? O que seria isso? O que é essa personalidade atraente? Não tem nada a ver com padrão de beleza, tá? Tem em relação a como você interage com as outras pessoas. E você precisa ter postura. Você precisa ser uma pessoa simpática. Você precisa saber tratar bem as pessoas. Tanto, no caso, se você tiver um negócio, clientes, ou parceiros, ou colaboradores, enfim. Você precisa ter essa personalidade atraente, tá? Porque é muito comum a gente, por aí, né, ser mal atendido nos lugares, né? Às vezes as pessoas são ignorantes, têm a cara fechada, enfim. E, tipo, pessoas assim, tudo bem, elas podem fazer o que elas quiserem, mas dificilmente elas vão ter resultado. Dificilmente elas vão ser, tipo assim, vão trazer boas lembranças ou para o negócio, ou para o cliente. Então, provavelmente pessoas assim vão ser descartadas, né? Então, se você quer ter resultado na sua vida, se você quer ter mais resultados, saiba construir esta aparência, ter essa postura de uma pessoa que consegue resolver os problemas, tá entendendo? Uma postura de liderança. Isso é uma personalidade atraente. A lei do triunfo de número 11 fala em relação a você pensar com clareza, você pensar com exatidão nas coisas. Basicamente é você ter foco naquilo que você quer, certo? Para você identificar com rapidez o que é que te aproxima do teu objetivo, o que é que te distancia do teu objetivo, é você focar, certo? Pensar com clareza nas coisas e desenvolver também uma capacidade dedutiva que considere apenas aquilo que realmente é real, aquilo que é comprovado, para que você também não se perca em raciocínios distorcidos, certo? Então, pessoas de sucesso sabem trabalhar com os fatos, com a realidade, tá? E não criam cenários que não existem e não trabalham com informações que não são verificadas, que não são verdadeiras, enfim. Então, busque também trabalhar essa capacidade dedutiva, sempre validando as informações que você tem. A lei do triunfo de número 12 fala em relação à capacidade de concentração, que é um pouco parecido com o que a gente já falou. E tipo, hoje em dia, com a tecnologia, com várias distrações que a gente tem, rede social, tudo para todo lado, é muito fácil a gente se perder, tá? E as pessoas de sucesso têm que treinar essa capacidade de concentração, essa capacidade de ficar centrado numa atividade para alcançar o seu resultado. A lei do triunfo de número 13 fala em relação à capacidade de cooperação, certo? Lá no começo do vídeo a gente falou sobre a questão do mastermind, sobre a questão da associação de pessoas, sobre a questão da liderança também, enfim. Tudo isso aí resulta em cooperação entre pessoas, certo? Não tem como eu conseguir uma cooperação se eu não sei liderar, se eu não sei harmonizar os pensamentos, enfim. Você precisa desenvolver essa capacidade. Quando você entende isso, você não vai entender, por exemplo, que as outras pessoas vão ser usadas, certo? Que os outros concorrentes, né, são inimigos. Não, são outros players do mercado. Então, assim, não são os seus inimigos. Os seus funcionários não são seus escravos. Enfim,
É você buscar essa relação ganha-ganha com todo mundo. Entendeu? Então, essa é a capacidade de cooperar, que é fundamental para pessoas de sucesso. A lei de número 14 fala em relação ao fracasso. Sim, o fracasso é uma lei do sucesso, tá? Pessoas de sucesso, na entrevista de Napoleão Hill, nos estudos que ele fez, certo? Pessoas de sucesso não têm medo de fracassar, não têm medo de testar, de experimentar coisas novas, certo? Então, assim, se você quer ter sucesso na sua vida, você tem que se jogar. Se fracassou, é um jeito que você aprendeu de não fazer, é um resultado. O importante é você ter algum resultado. O Thomas Edison até, é um exemplo disso, né? Antes de ele inventar a lâmpada, ele errou, sei lá, quase 10 mil vezes, né? Dizem as histórias. Então, quando falavam para ele em relação a isso, né? Nossa, você falhou, fracassou 10 mil vezes, né? Ele falava, não, eu aprendi 10 mil vezes, 10 mil maneiras de não fazer da forma como não ia funcionar, entendeu? Então, assim, para que ele conseguisse alcançar a forma que funciona, foi necessário fracassar todas essas vezes, né? Quando a gente é criança, por exemplo, até a gente aprender a andar, a gente leva várias quedas e a gente não se importa com isso, porque cada queda que a gente leva demonstra pra gente de forma instintiva como é que é o jeito certo de se equilibrar, de passar uma passada e depois a outra, faz parte do processo. Então, eu acredito que esse é um dos códigos mais poderosos que Napoleão Hill ele conseguiu extrair, né, nessa entrevista dele. É você entender a função do fracasso para o sucesso, né? O sucesso nada mais é do que a soma de todos os seus fracassos. A cada fracasso, você está mais perto do seu sucesso. A lei do triunfo de número 15 fala em relação à tolerância. A gente pode entender isso aqui como a questão da tolerância em relação aos seus próprios fracassos, em relação aos erros das outras pessoas, em relação àquilo que a gente não controla, certo? A gente precisa desenvolver essa tolerância, essa resiliência em relação às adversidades que naturalmente vão acontecer. Não é se vão acontecer, não, elas vão acontecer. E se você não for uma pessoa tolerante a isso, na primeira queda você vai desistir dos seus objetivos, tá? Então, assim, pessoas de sucesso, elas trabalham essa questão da tolerância, certo? Então, tenha mais paciência com as pessoas, tenha mais paciência também com você mesmo, você tem coisas a trabalhar, todo mundo tem limitações e é normal, certo? Então, pessoa de sucesso tem esta tolerância a tudo isso. E outra coisa, tente aproveitar também, não só, às vezes as pessoas se focam muito na questão do resultado final, tá? E aí, é como se a felicidade estivesse condicionada a esse resultado final. E não, a felicidade, ela deve estar em toda a jornada. Então, assim, aproveite toda a jornada, seja feliz durante a jornada. Aquele resultado final que você quer alcançar é só um momento, mas até você chegar lá, tem muito chão ainda. E se você não souber aproveitar essa jornada, você também, pode ser que você não tenha essa tolerância toda para resistir até chegar nesse resultado. A lei de número 16, que é a última lei da lei do triunfo, fala em relação a você fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você, certo? Ou seja, Napoleão Hill aqui ele fala em relação à questão da empatia, de você entender que o outro, de certa maneira, também faz parte de você, também faz parte do mesmo ecossistema, que você não fique, nessa divisão de achar que o outro é o outro e eu sou eu, certo? De você buscar a relação ganha-ganha, que todo mundo saia ganhando, que ninguém fique se aproveitando de ninguém. Essa é a ideia desse princípio, dessa lei do triunfo, tá? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, certo? Eu fiz um vídeo recentemente sobre empatia, ele expande um pouco essa reflexão, porque assim, muitas vezes, nem sempre, aquilo que eu gostaria que fizessem para mim é o que o outro quer, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu convido você a assistir meu vídeo também sobre empatia, que trabalha um pouco essa ideia. Não é que a ideia do Napoleão Hill esteja errada, não é isso. Eu quero só expandir um pouco essa reflexão. Por exemplo, vamos supor que tem um chefe, certo? E o chefe ele vai fornecer uma bonificação para o seu funcionário. Pode ser tanto dinheiro quanto dias de folga. E aí ele pensa o seguinte, bom, se eu fosse ele, eu gostaria de receber o dinheiro. Então vai lá e dá o dinheiro para ele sem perguntar. Sendo que, na verdade, para ele, talvez fosse mais importante naquele momento ter dias de folga, certo? Mas se eu ficar com esse pensamento, eu sendo chefe, né, vou fazer aquilo que eu gostaria que fizessem para mim,
talvez eu incorra o erro. Enfim, eu estou só expandindo aqui a reflexão, certo? Eu convido que você assista o meu vídeo sobre empatia para entender um pouco mais sobre isso. E se você gostou desse vídeo, né, aperta a bomba do like caso você ainda não tenha dado, certo? Se inscreva nesse canal que aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar algumas recomendações para você assistir aqui do Napoleão Hill, tá? Até mais!